bênçãos atreladas a esse princípio sejam transbordantes e impactantes na vida deles para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Olha, irmãos. Eita. Mas vocês estão com pressa para ir embora? Não? Não ouvi. Não? Ah, então que bom. Que bom, Jesus. Tem 1 hora para a gente falar com o Senhor aqui. Vai dar tempo. Abra a sua Bíblia. No livro de 2 Reis, capítulo de número 20. A partir do versículo de número 12. 2 Reis, capítulo de número 20. A partir do versículo de número 12. Quando o Senhor entregou essa palavra, começou a falar comigo através do Espírito Santo, me dando discernimento de onde Ele queria chegar, o que Ele gostaria de falar conosco nessa noite. Eu vou falar para vocês, irmãos. Eu espero que literalmente dê tempo. Literalmente dê tempo para o Senhor se revelar diretamente e no individual dos nossos corações. Amém? Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim, 2 Reis, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 12. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou das mensagens e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, a especiaria, os óleos finos, o seu arsenal e tudo o que se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram. Perguntou ele: que vieram em tua casa? Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa, com o que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará alguma coisa, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que me disseste, pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Quanto aos mais atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez o açude e o aqueduto, isso é importante, e trouxe água para dentro preste atenção, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Ezequias com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou no seu lugar. Feche seus olhos. Senhor, fala conosco através do teu Espírito Santo. Conduz essa mensagem, conduz a minha vida e a minha boca para que passa, Senhor Deus, a sair daqui exclusivamente a tua voz, a tua palavra. Que o meu nome seja apagado, que eu seja esquecido, Senhor Deus, para que o Senhor, que Ele que importa, seja engrandecido, seja adorado, seja evidenciado. Que a minha vida seja, Pai, única e exclusivamente para teu louvor, para tua glória, pois só o Senhor é digno de todo louvor, só o Senhor é digno de toda adoração. Traz, Senhor Deus, a tua mensagem para nós essa noite. Nós dependemos de ti, Pai. Ansiamos, ó Pai. Impacta-nos, Espírito Santo. Não nos deixe ir embora da mesma maneira.
mas muda a nossa história. Muda a nossa vida, Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós clamamos. Amém. Amém? Penso que, acho que foi duas, 3 semanas, a passagem, o capítulo anterior, sobre a cura de Ezequias, foi o pastor Romeci que trouxe, foi 2 semanas, 2, 3 semanas. Ele falou sobre o que aconteceu logo antes desse contexto, sobre a cura de Ezequias. Sobre esse rei de Israel, que recebe a palavra do profeta dizendo: olha, prepara a tua casa, prepara tudo, que você vai morrer. Ezequias vira para a parede, chora, clama: meu Deus, e agora? O Senhor o cura. O Senhor transforma. O Senhor traz o seu milagre. Fala: opa, tá bom, vai lá, fica tranquilo. Não acabou ainda não, Ezequias, pode continuar. Amém? Muito bem. Pouco depois disso, Ezequias recebe, lá em Jerusalém, emissários da Babilônia. Era um povo de Israel, era um povo de Deus, era um povo que acreditava no Senhor, a Babilônia, sim ou não? Não ouvi. Sim ou não? Se não sabe, vai ler a Bíblia, irmão. Você está precisando. Não era um povo do Senhor. Muito pelo contrário. Seria dali que o Senhor iria utilizar para castigar o povo de Israel, para tomar tudo, para render a cidade. Mas Ezequias recebe os emissários da Babilônia logo após a sua cura. E na verdade, até o intuito desse rei é falar assim: olha, mande esses presentes para Ezequias. Eu soube que ele estava enfermo, soube que ele estava doente, e foi curado. Estou feliz por você, Ezequias. Olha aqui os meus presentes. Chegam os emissários da Babilônia. Ezequias se alegra com o presente e faz questão de mostrar a eles: inimigo, não são o povo do Senhor. Tudo quanto ele tinha. Olha, essa é minha casa. Olha, essas nossas especiarias. Esse é o meu ouro. Esse é a minha glória, o meu louvor. Essa é a grandiosidade do reino. Estão vendo? Não vai embora, calma. Ó, deixa eu te mostrar, tem mais isso, e eu tenho mais isso, e eu tenho isso, e eu tenho aquilo. Eu tenho muita coisa. Olha, eu estou bem. Logo após a sua cura, logo após o Senhor falar: Ezequias, ajeita-te. Não, está vendo essa grandiosidade? Eu tenho tudo isso. O profeta chega para Ezequias e fala: olha, de onde que esse pessoal veio? Veio de muito longe. O que eles vieram fazer aqui? Vieram me trazer um presente, que sabia que eu estava enfermo e agora estou curado. O que você mostrou para eles? Tudo. Fiz questão de mostrar cada espaço, cada pedaço de tudo que eu tenho. Tudo que conquistei, tudo que construí, tudo que eu fiz. Não parei enquanto não deixasse que eles esquadrinhassem tudo. Isaías entrega uma palavra do Senhor mais uma vez para ele falar: olha, de lá desse povo vai acontecer que eles vão vir e tudo que não só você entesourou, mas até seus pais, todo esse crescimento, toda essa glória vai ser levado por esse mesmo povo. Seus filhos serão tomados para servirem como eunucos lá. Sabe qual é a resposta de Ezequias? Boa essa palavra do Senhor. Por quê?
Porque ele pensava, por que ele dizia, como um rei pode dizer, isso é bom? Vai perder tudo. E fala, não, é bom. Porque ele pensava, enquanto for na minha vez, enquanto eu estiver aqui, o Senhor que me curou, eu vou ter paz. Eu tenho tudo. Enquanto for o meu tempo, eu tenho paz. Se meus filhos, meus netos, as próximas gerações pagarão o preço, aí é com eles. Mas eu estou bem. Eu vou ter paz. Sabendo disso, então, eu pergunto para vocês: o Senhor, conhecendo esse Ezequias, conhecendo essa postura, conhecendo o coração do rei, para que ele curou? Para quê? Operou milagrosamente na vida de Ezequias. Sabendo disso, nosso Senhor, nosso Deus onisciente, onipotente, vendo essa situação, vendo esse pensamento, vendo o coração de Ezequias pela boca do próprio rei, fala, não, essa palavra do Senhor é boa, porque pelo menos eu tenho paz nos meus dias. Por que o Senhor falou, Ezequias? Agora, até pensei, te livrei, mas sai de uma coisa, vou pesar de novo. Mas não se preocupa, porque logo depois, Ezequias vai morrer. Essa passagem que nós lemos, 2 Reis, capítulo de número 20, do 12 até o 21 que a gente leu, ela também se encontra no livro desse profeta que falou com ele. Foi o profeta, não ouvi, profeta Isaías que falou com Ezequias, não foi? Nós acabamos de ler. O profeta Isaías chega para ele e fala, rei, o que está acontecendo? Então, se vocês forem lá em Isaías, capítulo de número 39, se vocês quiserem, não precisa se preocupar em abrir. Capítulo de número 39, a partir do versículo 1, vai falar exatamente as mesmas palavras, o mesmo contexto dessa embaixada dos emissários da Babilônia, falando com Ezequias. E Ezequias evidenciando o que ele tem, em vez de evidenciar o seu Deus. Ele que acabou de sofrer a cura milagrosa, a salvação do Senhor, evidencia aquilo que construíram, aquilo que eles têm, em vez de evidenciar aquele que opera nele. Em vez de evidenciar quem Ezequias deveria ser e não ter. Muito bem. O capítulo de número 20, que nós lemos em 2 Reis, ele vai terminar, os últimos versículos, falando sobre a morte de Ezequias. Manassés, seu filho, vai reinar no seu lugar. E ele fala assim, e Ezequias construiu o açude e o aqueduto, que trazia água de fora para Jerusalém. Sim ou não? Nós lemos o final, os últimos 2 versículos do capítulo de número 20, essa passagem. Mas aqui, em Isaías, que tem exatamente o mesmo texto, o mesmo contexto, vai falar também dos emissários de Babilônia, que chegam para conversar com Ezequias. Vai terminar exclusivamente na resposta de Ezequias, falando, boa é a palavra do Senhor, porque nos meus dias eu tenho paz. E sabe, os próximos capítulos de Isaías, agora o profeta, nós estamos no livro dos reis, falando sobre o que os reis fizeram, mas estamos agora ouvindo o profeta, que estava sendo usado por Deus para entregar a palavra do Senhor a Ezequias. Nos próximos capítulos, 40, 41, 42, em diante, nós vamos observar que são só profecias de Deus sobre Jesus, sobre o Salvador que haveria de vir.
o Salvador que haveria de ser constituído, o Salvador que nos compraria com seu sangue precioso. Então terminamos o capítulo 20 lá em 2 Reis, falando, olha, Ezequias construiu aquele açude, aquele aqueduto, que trazia água para dentro de Jerusalém. Em Isaías, capítulo 39, não fala sobre esse término de vida, esse final de Ezequias. Mas antes, após a palavra do rei, vai continuar com as profecias, falando sobre o nosso Senhor, que virá. Então, no capítulo de número 42, no 40, o título já diz, o Senhor vem. Dentro do 40, subtítulo, a majestade do Senhor. Capítulo 41, de Isaías, Deus suscita o Redentor. Todos falando sobre Cristo que vem. Metade do capítulo 41, o Senhor prova a sua grandeza. Capítulo 42, o servo do Senhor. Eu vou parar nesse capítulo, o número 42, para a gente entender alguma coisa. Vai dar tempo. Presta muita atenção. Isaías, capítulo de número 42, a partir do versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Verso 7. Para abrirdes os olhos aos cegos, para tirardes da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, minha a glória, pois não a darei a outros, nem a minha honra às imagens de esculturas. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas vos anuncio, e antes que aconteçam, eu já estou vos fazendo ouvir. Mensagem de Deus entregue pelo profeta Isaías, falando nesses próximos capítulos que vêm, logo após a passagem dos emissários que Ezequias recebe, que vão profeticamente já dizer sobre o nosso Senhor Jesus que há de vir. Mas espera aí, Rodrigo, não estou entendendo onde a gente vai chegar. Comecei ouvindo a história de Ezequias, você me lembrou que ele foi curado milagrosamente pelo Senhor. Logo após a sua cura, ele recebeu os emissários de Babilônia, esquadrinham e observam tudo que Ezequias tinha, porque ele mesmo falou: olha tudo que eu tenho, todo o meu tesouro, olhem tudo, cada pedaço, cada detalhe, está vendo? Que glória! E agora você para e fala sobre Jesus. Não entendi. Não entendi. Você vai entender. Vamos começar a ligar agora. 1 Reis, capítulo de número 1, versículo de número 33. Em 32 em diante vai dizer assim. 1 Reis 1, 32 em diante. Disse o rei Davi: chamai-me Zadok, o sacerdote,
e a Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e eles se apresentarão ao rei. Disse-lhes o rei: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Presta atenção nesse lugar. Davi para e fala: chama o sacerdote, chama o profeta, pega meu filho, ponha na mula. Mula não é o que nós observamos agora, só um animal de carga. Não, era um animal utilizado para mostrar a realeza, para conduzir, para carregar bens importantes. Coloquem o meu filho Salomão na mula, levem-o até Giom. Versículo 34. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque eu ordenei que seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Até aqui. Tá bom, irmão, mas por que esse Giom é importante? O que isso tem a ver com o que nós acabamos de ler? Eu te digo, um dos grandes feitos de Ezequias, que foi inclusive relatado no final do capítulo 20 que nós lemos, foi a construção de um túnel, do açude, do aqueduto, que trazia água de fora para dentro de Jerusalém, especialmente por causa da sua elevação, de onde estava a água, ele trazia de lá água para Jerusalém. Sabe da onde que começou o túnel, o aqueduto que Ezequias construiu? Giom, daquele lugar. Lá começa a construir o túnel que traz água para alimentar Jerusalém, para abastecer a cidade. No mesmo lugar onde Davi fala: pega meu filho, vai lá em Giom, põe ele em cima da mula, e lá vocês vão ungir ele rei, e depois ele vem para Israel, porque é ele que eu coloquei para reinar. Pois eu conheço alguém que também foi colocado numa mula para adentrar os portões como rei em Jerusalém, o meu e o seu Senhor. Ah, Rodrigo, mas isso é coincidência? Só por causa do lugar? Só por causa disso? Então vamos ler mais um pouquinho a palavra do Senhor, porque aquilo que Ele foi me dando para falar a vocês, aquilo que Ele foi falando comigo, para mostrar a história, para trazer todo o contexto, e nós fazemos no final a aplicação do que isso impactaria a nossa vida, vai chegar. João, capítulo de número 9. Eita, irmãos, vocês não fazem ideia. Oh Jesus, obrigado Senhor. João capítulo 9, a partir do versículo 1. Caminhando, Jesus viu um homem cego de... Caminhando Jesus viu um homem cego de... Boa. E os seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de... Foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário
que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito um lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: vai-te, lava-te no tanque de, que quer dizer enviado. E foi, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é esse o que estava sentado pedindo esmolas? Uns vizinhos: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. E perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, e lavei-me, e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Ele respondeu: eu não sei. Irmão, você sabe por onde vinha e de onde vinha a água que abastecia o tanque de Siloé? Lá de Giom, pelos aquedutos que fez Ezequias. Jesus vê um cego de nascença. Os seus discípulos, nem Jesus, os seus discípulos olham: mas Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Ezequias ouve a mensagem do profeta Isaías e fala: olha, vocês vão perder tudo. Seus filhos serão levados, servirão lá na Babilônia. Está vendo isso que vocês estão fazendo? Tem consequências, Ezequias. Vocês estão longe de mim. Vocês vão perder tudo. E agora Jesus vê esse cego de nascença. Os seus discípulos perguntam: mas Senhor, quem pecou para que acontecesse isso? Seus pais? Foi ele? Jesus falou: não, ele não pecou, não foram seus pais. Foi para que se manifestasse a glória de Deus na vida dele. Então eu te respondo a pergunta que fiz no começo. Número 1, por que então o Senhor cura Ezequias? Para que a glória dele, do Senhor, fosse manifesta na vida dele. Mas diferentemente desse cego, Ezequias curado, ao receber os emissários de Babilônia que vão o questionar sobre a sua cura, o seu milagre, trazendo presentes, falando com ele, vai evidenciar exclusivamente os seus tesouros e aquilo que ele tem. Logo depois desse cego ser curado, os fariseus o levam para questionar. Sabe uma das coisas que os fariseus falam para ele? Dá glória a Deus. Fala, quem foi que te fez isso? Porque sabia que Jesus tinha curado no sábado. Ele vai falar assim: foi Jesus. Não, esse daí não é um servo de Deus. Isso não é um milagre do Senhor. O cego fala: olha, eu não sei. Eu só sei que eu era cego. Eu não via. Ele pôs os lodos em meus olhos e falou: se lava lá em Siloé. E agora eu vejo. A evidência, aquilo que ele mostra é: olha, eu não sei, não tenho nada, sou desprezado, não tenho valor. Era um pobre, vivia de esmola, mas ele veio e me curou. E hoje eu vejo. Isso que importa. Isso que importa. A sua mãe e seu pai ouvem e falam: não sei, fala com ele, eu não sou responsável por ele, deixa ele falar, com medo de se responder, de se acusar perante os fariseus, com medo de consequências. E o cego para eles fala: olha, se é Deus, se não é, o que vocês acham dele eu não sei, mas eu era cego.
hoje eu vejo. Esse deveria ser o Ezequias. Esse deveríamos ser nós. Em vez de mostrar todos os tesouros, toda a glória do que conquistamos, do que temos, e falamos, está vendo como eu sou abençoado do Senhor? Olha tudo isso que eu tenho. Claro que eu sou. Claro que Deus é conosco. Olha quanto nós construímos, olha quanto temos. E o cego fala, não sei de nada. Eu sei que eu era cego, hoje eu vejo, é o que importa. Eu sei que eu era cego, hoje eu vejo, é o que importa. Jesus, a sua imensa sabedoria, entendendo a história, entendendo o povo, não aleatoriamente fala para o cego, vai lá no tanque de Siloé. Ele podia falar assim, vai na casa do vizinho, pega um pouco d'água, enche uma tigela, lava o rosto. Ele poderia falar assim, veja, como fez em outros milagres. Mas ele precisava mostrar que a água que vinha de fora, lá do Gion, para um aqueduto que construiu Ezequias e enchia o tanque de Siloé, a provisão de Deus para a cidade. A provisão do Senhor, o cuidado do Senhor, não é para parar em nós, mas é para manifestar a glória de Deus através de nós, através das nossas vidas. Não é para eu me saciar, não é para eu e você nos enchermos e parar em nós, mas antes é para nós vivermos o milagre. E uma vez vivido o milagre, diante de todos, mudar a nossa rota, nosso pensamento, as nossas evidências e falar, eu não sei, eu não valho nada. Pobre, falho, pecador, miserável, achava que tinha tudo, não tinha nada. Eu era cego, mas hoje eu vejo, porque eu encontrei Jesus. Eu entendi o que a provisão dele fez sobre a minha vida. Eu entendi o porquê ele mandou eu ir lá em Siloé me lavar. Eu entendi o porquê a provisão dele chega para dentro da cidade. E essa água que abastece, Ruta, gente, não é nada comparada com a água da vida que ele me dá para beber. Com o dono da água, com Deus que escolhe mim e a você, independente da nossa situação, independente da nossa podridão, da nossa cegueira, das trevas que somos, e fala, é você que eu quero usar, é através da sua vida, não importa, mas por que essa dificuldade? Mestre, porque ele pecou, os seus pais, por que ele está vivendo desse jeito? Por que ele não consegue enxergar? Calma, é para que Deus manifeste a glória dele na sua vida. É para que Deus abrisse os olhos e mostrasse que tem um outro lugar, um nível mais profundo para você. Para de mostrar todos os seus tesouros aos emissários de Babilônia, porque virão, depois do milagre, te questionarão, o que é isso que você tem? O que tem de diferente na sua vida? Não evidencie os tesouros, mas evidencie o dono da provisão. Evidencie aquele que fez o milagre. Entenda que o que eu e você temos hoje em todas as áreas é exclusivamente para que se manifeste a glória dele na nossa vida.
eu quero, eu luto, eu busco entesourar, busco crescer, busco ter glória, construir, como Ezequias. Mas esqueço que toda a provisão que eu já tenho, que veio dele, é para ele. Como que igreja Lagoinha Porto de Mós é abençoada? É porque agora nós quebramos as paredes e temos um salão muito maior? É porque agora nós temos melhores instrumentos? É porque agora a nossa performance está melhorando? É porque servirmos melhor? Não. É porque nós éramos cegos e fomos encontrados. E Ele quer evidenciar o seu nome através de nós. Por que Ele escolheu nós? Por que Ele escolheu essa igreja? Por que Ele escolheu esse povo? Olha, eu vou responder como o cego respondeu: eu não sei. Obrigado, irmão. Eu não sei. Eu só sei que eu era cego e hoje eu vejo. Eu só sei que Lagoinha Porto de Mós nasceu lá na sala do pastor Rafael, num grupo de oração. Agora chegou desse tamanho. Amanhã pode duplicar, quintuplicar. Mas vai chegar emissários de Babilônia, querendo entender o que é que tem aqui. Eles vão perguntar: como vocês conseguem fazer isso? Por que está crescendo? Por que está melhorando? Por que sua vida está prosperando? Você vai falar assim: eu não sei, eu sei que eu era cego, mas eu encontrei Jesus e hoje eu vejo. Mas você foi promovido, você ganhou um emprego melhor, você está estudando, você está treinando, você está se modificando, você está crescendo, você está se empenhando. Fala assim: ó, irmão, eu não sei, eu encontrei Jesus e agora eu vejo. Agora eu vejo. O que importa, a glória, o louvor é exclusivamente dele. Isaías 42, nós lemos. Vamos agora lembrar e linkar e entender tudo. Falamos sobre Ezequias, falamos sobre o seu final de vida, falamos sobre sua construção, mostramos o paralelo lá em Davi, ungindo Salomão como rei em Gion, no mesmo lugar de onde viriam as águas, que Ezequias constrói seu aqueduto para saciar a sede de Jerusalém. E o Senhor, no capítulo 42 de Isaías, logo após essas mensagens, logo após esse agir de Ezequias, entesourando para si mesmo, evidenciando a si mesmo, evidenciando a glória terrena, o Senhor fala através da boca de Isaías. 42, a partir do versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com meu povo, e luz para os gentios, para abrirdes os olhos aos cegos, para tirardes da prisão o cativo e do cárcere, os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outro, nem a minha honra às imagens de esculturas. Ei, povo de Israel, eu vou enviar o meu Filho Salvador. Ele vai abrir os olhos aos cegos, ele vai curar. Ezequias não entendeu o seu propósito ainda. Ezequias enxergava somente a sua limitação terrena, fraca, falha. Às vezes eu e você enxergamos e pensamos, medimos o sucesso do Senhor pelo que conquistamos ou pelo que temos. Mas o Senhor fala: eu venho exclusivamente para trazer luz, tirar os cegos das trevas, tirar os perdidos da escravidão, exclusivamente para aproximar você de mim. Ei, filho, eu só quero aproximar você de mim. Olha para mim. Olha para mim. Até quando você vai receber os emissários de Babilônia, ficar feliz com os presentes que recebem?
com o reconhecimento que você teve, às vezes, de um milagre que Deus operou na sua vida. E você vai mostrar, é verdade mesmo. Olha quantos tesouros o Senhor me derramou. Olha tanto de provisão que o Senhor me deu. E o Senhor está olhando para mim e para você e fala assim, mas a provisão não é para parar em você. A evidência não é para ser a sua vida. Não é para ser o seu reino, a sua glória. É a minha glória. E eu não dou para ninguém. É a minha honra. Eu não compartilho com ninguém. Porque quanto mais eu olho para mim, quanto mais eu entendo do Senhor, mais eu percebo quão indigno, pecador, falho, miserável, pobre, cego e nu eu era. Mas Ele me encontrou, passou o lodo nos meus olhos, me falou, vai se lavar. Eu obedeci. E agora eu vejo. E agora eu vejo. Convém que a glória, convém que o louvor seja exclusivamente a Ele e mais ninguém. Convém que eu evidencie Deus na minha vida, porque eu entendo que tudo que Ele me entrega tem um propósito e não é para parar em mim, mas é para servir. Olho às vezes com meus olhos carnais, às vezes nos esquecemos no dia a dia, nos magoamos, nos entristecemos, pensando, olha, só vão atrás de mim pelas bênçãos, pelo que eu tenho. Não, mas isso é meu, isso é para mim, é para eu descansar, para eu aproveitar, para eu usufruir. Esqueço que, quem te deu? Quem te deu o seu trabalho? Quem te sustentou até hoje? Foi Ele? Quem te deu os teus filhos? Não foi Ele? Não é teu. Ezequias, não é teu. Isaías pergunta, Ezequias, às vezes o que você mostrou para eles? Tudo que eu tenho. Ô Ezequias, não era teu. Não é teu. É dele. É para Ele. Para que o seu reino avance. Para que o seu nome seja glorificado. Para que a honra, a glória seja exclusivamente dele. Ou a nossa vida, ou o nosso dia, aplicando hoje, aplicando a palavra à nossa vida, é para que tudo o que eu tenho, tudo o que eu possuo, seja para a glória dele. E a única evidência é que eu sou exclusivamente o milagre dele, mais nada. Ou então, eu não vou entender o que o Senhor quer para mim. Você quer ver mais uma coisa? Abre sua Bíblia no livro de Jonas. Jonas, capítulo de número 4. Calma aí que aqui é difícil enxergar, varão. Jonas, capítulo de número 4. Opa, volta. Capítulo 4, versículo 1. Com isso desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda mais na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabias que eras um Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas vai, prega em Nínive, depois de passar
por todo o seu caminho até chegar lá. Obedece o Senhor, prega. O povo se arrepende. Do rei ao bebê de peito, jejuam, param, fala: Senhor, perdoa-nos. Senhor, não destrua-nos, Senhor. Nos arrependemos, queremos ter uma vida diferente. E Jonas, o profeta do Senhor, enviado para entregar a palavra, fala: ah, Senhor, tira minha vida. Está vendo? Eu sabia que o Senhor ia fazer isso. O Senhor ia ter misericórdia e ia perdoar. O Senhor ia aceitar as desculpas deles, o pedido de perdão, a mudança de vida deles. Mas eu sabia disso, Jesus. Eu sabia, Senhor, que o Senhor é um Deus bom e misericordioso. Está vendo? Eu não queria ter falado. Esse sou eu e você, rejeitando entregar a palavra do Senhor, querendo evidenciar exclusivamente o que temos, o que construímos, em vez do Deus que salva, em vez do Deus que cura, em vez do Deus que traz a misericórdia, em vez do Deus que fala: olha, tinha a linha, estou te chamando de novo, olha para você, faça diferente. Já te dei o milagre, não foi só um, foi vários. E você está se achando alguma coisa pelo que você tem, em vez de você estar se preocupando em mostrar quem eu sou na sua vida. Quando você vai deixar que você, a sua vida, seja uma resposta minha para Jerusalém, para o povo, para os gentios? Quando você vai deixar que tudo que você tem, seus milagres, seus filhos, seus bens, sua sabedoria, tudo me louve, me adore, porque fui eu que te dei, eu que te comprei, eu que te atraio com o meu amor. Você não queria um compromisso comigo, você vivia sua vida dissoluta, mas um dia você parou, se arrependeu, clamou, orou, eu te respondi, te aceitei, te amei. Quando que você vai viver para mim? Sabe outro profeta que viveu na mesma época de Ezequias, de Isaías, que também pregava e tinha a instrução do Senhor para aquele povo? Profeta do GC que você foi nessa semana. Quem foi no GC essa semana? Quem foi no GC essa semana? Fala amém. Quem foi no GC essa semana? Fala amém. Muito bem. O texto base falava sobre um profeta. Qual era o nome do profeta? Misericórdia. Falou um monte de amém, Jesus. Mas já esqueceram, Senhor. Ô papai, faz só 2 dias, Senhor. Como é que era o nome do profeta? Não, misericórdia, quase. Bateu na trave. Não ouvi. Miqueias, um dos profetas menores. Foi no capítulo 6, versículo número 8. Miqueias 6, 8. Sim ou não? Sim ou não? Você estava no GC ou não estava? Estava? Só de corpo? A mente estava longe? Então abre sua Bíblia aí, Miqueias capítulo de número 3. Amém? Para encerrar, prometo, vai dar tempo. Miqueias capítulo 3, versículo número 9. O profeta que viveu no mesmo tempo de Isaías, no mesmo tempo daquele rei, no mesmo tempo daqueles sacerdotes, no mesmo tempo em que observava a atitude do povo, ele viu o reinado de Jotã, Acás e Ezequias. Esse mesmo profeta Miqueias, capítulo de número 3, versículo 9 vai dizer assim: ouvi agora isto, vós cabeças de Jacó, e vós chefes da casa de Israel,
que abominais o juízo, perverteis tudo que é direito, e edificais a Sião com sangue, e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, será Sião lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Vocês que são o cabeça do meu povo, sacerdotes, profetas, levitas, vocês, juízes, reis, fazem tudo para benefício próprio. Lê mais o capítulo 3, desde o começo. Lá no GC, lá em casa, eu falei para os irmãos: olha, TPC, aproveita que você está lendo Miqueias 6 hoje no GC, tentando enxergar a corrupção, como que se lida com alguém que é corrupto. Lê o capítulo 3, vai entender para quem o Senhor está falando. Vai pensando que o Senhor está falando só para aquele que é lá fora, que é o gentio que não conheceu o Senhor. E vai entender que o Senhor começa falando para aqueles que são dele. Vocês que deveriam ser os cabeças de Israel. Falei aqui sábado de manhã para o Hiro: se você não veio sábado 5 da manhã para orar aqui, irmão, você perdeu. Assistiu online, não assistiu? Perdeu. O Senhor fala: vocês que deveriam ser os cabeças, que deveriam conduzir com justiça, que deveriam ser o exemplo, só querem saber de comer da carne do meu povo. Só ensinam aquilo que te traz proveito, que te traz evidência. Julgam com interesse próprio. Chegam para ser servido das minhas bênçãos, da minha provisão, mas não querem servir, mas não querem se entregar. Evidenciam tesouros que vocês querem construir para si mesmo. A vida, a família, a casa, os bens que vocês querem conquistar. Mas eu, que você diz que é o seu Deus da provisão, você me esquece. Aqueles que te beneficiam de alguma forma, Miqueias vai falar: ei, vocês sacerdotes, que pregam paz, somente aqueles que colocam alimento na sua boca, e guerra contra aqueles que não, estão evidenciando quem? Se eu sou um homem do Senhor, uma mulher do Senhor, e verdadeiramente do Senhor, eu estou evidenciando o que Ele me dá? Ou quem eu sou a partir do momento que Ele me transformou? Se eu não mudei, se eu não o reconheço, se eu não olho para Ele exclusivamente, mas antes sou levado pelo dia a dia, pelo mundano, pela hora extra, pelo trabalho. Irmãos, trabalhar demais não é pecado não, fica tranquilo, você pode trabalhar o tanto que você quiser. Deus te deu sabedoria, te deu saúde, força para você trabalhar um monte, vai. Mas a partir do momento que isso toma a frente dos ministérios que Ele te entregou, eu vou te avisar. Cuidado para não terminar com Ezequias. Cuidado. Onde estão os teus tesouros? Não adianta chegar como jovem rico e falar assim: não, Senhor, a sua lei eu tenho observado tudo. Que isso? Oh Deus, toda quarta, todo domingo, de manhã e de noite, toda reunião, estou lá, batendo cartão, fazendo tudo religiosamente, me aperfeiçoando, ensaiando melhor, tocando melhor, colocando as melhores roupas para servir, recebendo as pessoas bem. Oh, a paz do Senhor Jesus. Parabéns, jovem rico.
Vamos ver se você me evidencia. Abre mão então. Abre mão de tudo isso aí. Vem me seguir. Ah, Senhor, dura coisa me pediste. O Abraão, sabe esse Isaac? Filho da sua alegria, me dá ele. Você me dá? Ô Senhor, está aqui, no teu altar. Ele não é meu, ele é seu. Quem sou eu? Quem é você nessa noite? O que você evidencia? O que você construiu? Um aqueduto que sacia a carne de Jerusalém? Ou você é o rio que flui do Senhor para alimentar uma nação sedenta por Deus, um povo sedento por Deus, aquele que se alegra, que ama a misericórdia de Deus? Ou Jonas, que fala: ah, Senhor, tira a minha vida, sabia que o Senhor ia perdoar eles. Quem sou eu, quem é você? O que nossas mãos têm construído? O que nós queremos evidenciar? Não se surpreenda, o Senhor vai fazer milagres na minha e na sua vida. Na minha e na sua vida. Ezequias, você pode ser curado milagrosamente. Mas depois vão chegar emissários. Vão te questionar sobre o que você é. Eu e você seremos provados para entender se o mais importante é aquilo que Deus deu, ou sobre quem é esse Deus da nossa vida. Se mais importante era o Isaac que ele deu, ou mais importante era o Deus que deu Isaac. Quantas vezes o Senhor vai nos corrigir, vai nos exortar, vai falar conosco, e nós abrimos a porta para que Ele esquadrinhe tudo. Ele quem? Os emissários. Enquanto eu deveria abrir a porta para mostrar: olha Jesus, esse aqui era meu tesouro, não quero mais. Jesus, esse aqui era meu quarto precioso, não quero mais. Enche o Senhor aqui, habite aqui, em cada pedaço do meu ser, em cada quartinho, cada porta trancada dentro do meu coração. Senhor, eu estou abrindo para que o Senhor tire toda essa sujeira, tudo aquilo que eu acho que conquistei, que eu acho que eu cresci, que eu acho que eu mereço, que eu tenho direito, porque eu só quero o Senhor, eu só quero evidenciar o Senhor. Importa apenas que o Senhor cresça. A glória, a honra, o louvor é exclusivamente teu. O Senhor que tinha tudo se fez homem, veio pagar por mim, Pai. Subiu na mula e entrou em Jerusalém para ser condenado por mim. Sabia que ia pagar o preço, sabia o que estava fazendo, e antes avisou: eu vou fazer isso, e fez. E pagou por mim e por você. Mas nós enchemos a boca para falar: Ele fez na minha vida. E acabou. Eu sou a represa que, Ele fez e encheu, e a água é só para eu beber? É só para que eu seja cheio? Ou para que Ele me use para saciar o povo? Ou para que a minha vida seja a resposta? Feche os teus olhos. Nós vamos separar esses minutos finais para falar com o Senhor. Eu não vou, o Espírito Santo não me move para perguntar para você se você quer aceitar o Senhor, se você quer se reconciliar com o Senhor, não.
Ele quer conversar com você individualmente. E que você evidencie Ele na sua vida. Se coloca de pé, feche seus olhos. Ele quer que você se apresente para Ele. Diferente dos emissários da Babilônia, que iam perguntar: olha, você foi curado mesmo? Você viveu o milagre mesmo? O Senhor, através do seu Espírito Santo, vem falar no meu e no seu coração individualmente, falando: então, filho, você era cego, eu te fiz ver. Você vai olhar para mim? Você vai falar comigo? Ou para onde você vai conduzir sua vida? Eu te chamei, eu te conduzi. Não tem coincidências. A construção do aqueduto não é coincidência. Davi ungindo Salomão em Gion não é coincidência. Colocando Salomão em cima de uma mula para falar: olha, unge, esse vai ser o rei de Israel. Não é coincidência. Colocando o meu filho, obedecendo todas as profecias, todas as palavras que eu entreguei, em cima de uma mula, pagando o preço, entrando dentro de Jerusalém, para ser coroado rei. Mas a coroa que ele recebe é de espinhos. Por você, para você, quem você evidencia? Sou eu ou não? Fala comigo. Quero ouvir sua voz. Vamos orar ao Senhor. Enquanto a igreja louva, vamos orando ao Senhor. Pai amado, obrigado, Pai, por conduzir-nos através do Teu Espírito Santo a essa palavra, Senhor. Obrigado por se manifestar em nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos ensinar, por nos conduzir, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a entender o quanto nós temos que abrir mão, Senhor, para que o Senhor cresça. Ajuda-nos a entender, Pai, que devemos diminuir para que a evidência seja Tua. Ajuda-nos a entender, Senhor, que vaso de barro precisamos ser, Pai, para que a excelência do poder seja exclusivamente Tua, Senhor. Ah, Senhor, que esse rio, Senhor Deus, que transforma a nossa vida, Senhor, não venha de uma fonte externa de Gion, mas venha da cruz do Calvário, Senhor, que nos limpa, que nos purifica, Senhor, que tira toda a sujidade, Pai, que nos leva para mais perto de Ti, Senhor. Lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Aleluias, aleluias, aleluias. Tu és a fonte. Aleluias. Quando você for embora, não esqueça, viva fluindo desse rio que não sai de Gion para abastecer carne, mas que sai da cruz para transformar o nosso ser de dentro para fora, para nos limpar, para nos purificar, nos encher e fazer verdadeiramente árvores frutíferas, que têm alimento, que têm palavra, que são resposta do Senhor para a nação, para a igreja, para a comunidade. Não é o tanto que eu e você choramos, não é sobre o tanto que eu e você crescemos, muito pelo contrário, é sobre o quanto nós diminuímos para que Ele cresça. É sobre quanto nós abrimos mão para que Ele seja o Senhor,
para que Ele seja o Rei, para que Ele seja o dono de tudo. Que não pare aqui. O culto não acaba em 2 horas no domingo. Aqui só começou. Lá fora que nós receberemos os emissários. Lá fora que demonstraremos se o que eu evidencio é Deus ou só o que Ele deu. Se o que eu evidencio é o que Ele mudou na minha vida ou só os bens que Ele acrescentou. Se eu evidencio o Senhor que dá ou só a mão que deu. Feche teus olhos, estenda suas mãos. Que a graça do nosso Deus é mostrada no amor de Jesus na cruz do Calvário, e as doces consolações do Espírito Santo seja com você, com a sua casa, com a sua família. Onde pisar a planta dos seus pés, resplandeça a glória de Deus, pois só Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, agora e eternamente. E a igreja que confia no Senhor diz amém.